Ana jurou que nunca mais pisaria ali. Mas a vida não cumpre promessas alheias. Quando voltou àquela vila, o passado não demorou a cutucar suas cicatrizes. Só não esperava reencontrar ele, o garoto que assistiu sua queda em silêncio. E agora era o novo dono de tudo aquilo. Inclusive, do lugar onde um dia ela foi enterrada viva pela vergonha. A estrada era estreita, ladeada por árvores tortas e postes antigos que tremulavam ao menor vento. Era como se a vila estivesse tentando sussurrar um aviso, uma última chance de retorno. Mas Ana seguiu. Cada quilômetro percorrido parecia arrancar um pedaço da pele que ela havia tentado regenerar nos últimos anos. O carro alugado, modesto, com o vidro do passageiro emperrado, carregava não só suas malas, mas a bagagem de tudo o que ela fingiu esquecer. Quando viu a placa enferrujada com o nome da vila, uma pontada atravessou o estômago. Ela parou o carro, respirou fundo. Estava mesmo fazendo isso? 7 anos. 7 longos anos, desde que saiu dali debaixo de chuva, com uma sacola de pano e uma alma dilacerada. E agora, lá estava ela, voltando como quem engole o próprio orgulho, ou o que restou dele. A entrada da vila parecia intocada. As casas continuavam alinhadas, pequenas, com varandas de madeira e flores secas nos vasos que já não recebiam visitas. Ana reconheceu a banca de frutas do senhor Gilberto, a igreja no alto do morro e o coreto onde dançaram no festival de primavera, o último que participou antes de tudo desmoronar. Mas o que mais chamou a atenção foi a construção nova no centro da praça. Uma fachada imponente de vidro e pedra, destoando de toda a estética simples ao redor. A vila humilde, que quase a destruiu, agora ostentava uma sede luxuosa de algo que parecia grande demais para aquele lugar esquecido. Ela desceu do carro, pisou no chão de barro seco como quem pisa na memória. Sentiu o olhar de uma senhora na janela, depois outro, e mais 2. As cortinas se moviam, as bocas cochichavam. É ela? É a filha da Helena? Ana apertou o casaco contra o corpo e andou. O vento cortava e a sensação era de estar sendo despida pela memória coletiva de uma vila que nunca perdoou, ou nunca quis entender. Foi então que ela ouviu. Na varanda da casa grande, em frente ao lago, um homem alto, de terno cinza, mangas dobradas e expressão indecifrável, observava o horizonte. Cabelos escuros, ligeiramente bagunçados pelo vento, barba bem feita, postura firme. Ele virou o rosto, e por um instante os olhares se cruzaram. Ana gelou. Ele não sorriu. Também não franziu a testa. Apenas sustentou o olhar por longos segundos, como quem reconhece um perfume antigo, mas não sabe de onde. Ela desviou primeiro. Os passos ficaram instáveis. Era ele? Sim, era. Não havia dúvida. Mateus. O menino que dividia os pães no recreio, o adolescente que colava bilhetes de música na carteira dela. O mesmo que assistiu calado quando Ana foi acusada, humilhada e escorraçada da vila como uma peste. E agora, era ele o homem naquela varanda. A nova figura de poder daquele lugar. O herdeiro de tudo, inclusive da casa onde ela nasceu e que agora exibia uma placa com o nome de Residência Valentim. O nome dele. Ela quase tropeçou nos próprios pés, mas não parou. Entrou na pequena pousada da Dona Malha, onde tinha reservado um quarto com nome falso e sobrenome esquecido. Não queria ser reconhecida. Ainda não. Mas a vila reconhece os seus filhos, mesmo os bastardos, mesmo os renegados. E Ana sabia. O silêncio seria curto. Alguém já estava falando,
e em menos de 24 horas tudo voltaria à superfície, como lama depois da chuva. Ela subiu as escadas da pousada, abriu a porta do quarto e se trancou. Só então chorou, não pelo medo, mas pela lembrança. Mateus havia sido seu primeiro amor, e talvez o último, o único que ela esperava que acreditasse nela e não acreditou, que a visse quando todos viraram o rosto, mas ele também foi embora, ou pior, ficou e se calou. Agora era ele quem mandava ali, ele quem tinha o poder, a riqueza, o nome, e ela era apenas um fantasma retornando ao próprio túmulo. Ana sentou na beira da cama e retirou de dentro da bolsa um pequeno envelope, gasto com o tempo, com a borda amarelada. Ali dentro havia algo que nunca mostrou a ninguém, a prova de que tudo o que disseram dela era mentira. Mas ela guardou, porque mostrar teria custado algo ainda maior. Ela olhou pela janela. A vila dormia cedo, mas uma luz ainda estava acesa, na casa dos Valentim, mais precisamente, no quarto com sacada que dava de frente para a praça. A silhueta de Mateus estava ali, imóvel, e mesmo com a distância, Ana sentiu. Ele estava olhando para o quarto dela. Será que ele já sabia? Será que lembrava? Ou será que, como todos os outros, ele preferia fingir que nada aconteceu? No dia seguinte, Ana acordaria cedo. Tinha algo a fazer. Não veio à vila apenas por nostalgia. Veio por justiça, por libertação e talvez por uma última chance de perdão. Mas antes disso, ela precisava encarar o espelho e encarar o passado, porque uma coisa era certa. Mateus não era mais o menino do coreto, e ela não era mais a menina expulsa sob chuva. O sol ainda nem havia rasgado o céu quando Ana abriu os olhos. Dormira pouco, mal, com o coração tamborilando, como se a qualquer momento alguém fosse bater à porta e dizer: "Você não pode estar aqui." Mas não vieram, pelo menos ainda não. Ela tomou banho com água morna e vestiu um vestido claro de algodão, leve, simples, nada que chamasse atenção. Prendeu o cabelo num coque frouxo e calçou sandálias baixas. Queria parecer invisível, ou talvez irreconhecível. Desceu para o café da manhã na pousada. Dona Amália já estava de pé, como sempre, arrumando os pães na cesta com a precisão de quem repetia o mesmo gesto há décadas. Seus olhos, no entanto, demoraram um segundo a mais do que deveriam no rosto de Ana. "Você é nova aqui?" perguntou, como quem já sabe a resposta, mas testa o que o tempo fez com a memória. "Estou só de passagem. Trabalho com registros históricos, arquivos de pequenas vilas, nada demais." Dona Amália assentiu, mas não sorriu. Ana pegou uma xícara de café e foi se sentar perto da janela. O dia amanhecia devagar, com o canto dos pássaros se misturando ao barulho dos pneus nas ruas de paralelepípedo. O cheiro de terra molhada pela neblina dava à vila um ar de intocada, como se o tempo tivesse parado. Mas Ana sabia, o tempo nunca para. Ele só aprende a andar de forma disfarçada. Depois do café, ela caminhou até a pracinha central. As lajas ainda estavam abrindo. Crianças passavam em direção à escola, com mochilas coloridas e olhares curiosos. Algumas mães cochichavam entre si. Ela escutava frases soltas. "Não pode ser. A cara da Helena. O mesmo jeito de andar." Sim, era a filha da Helena. Aquela, a que foi embora, a que foi julgada. Ana seguiu até a antiga casa de sua família, a mesma onde cresceu, chorou, aprendeu a ler, onde a mãe lia trechos de livros em voz alta e onde o pai, antes de adoecer, ensinou a identificar pássaros pelo canto. Agora ali havia uma placa de mármore, propriedade Valentim. Ela respirou fundo e caminhou até o portão. Não entrou,
mas tocou o ferro com os dedos. Ainda estava frio como antes. O jardim havia sido reformado, o gramado cortado com precisão quase militar, as janelas pintadas de branco. Nada nela permanecia, só a memória. De repente, o som de passos atrás dela. Ela se virou rápido. Você voltou. A voz não era acusatória, nem acolhedora. Era seca, firme, masculina. Mateus. Ele estava ali, de braços cruzados a poucos metros, a mesma expressão de ontem, impenetrável. Só os olhos haviam mudado. Havia algo neles agora, uma mistura de surpresa contida com algo que ela não soube nomear. Talvez dor antiga, talvez mágoa. Só por uns dias, respondeu Ana, sustentando o olhar. Procurando o quê? Ela hesitou. Paz. Ele arqueou uma sobrancelha. Aqui? Aqui, confirmou. Às vezes a paz está onde você deixou a guerra pela última vez. Mateus pareceu absorver aquilo em silêncio. Andou até o portão e também o tocou, com os dedos fortes que agora carregavam um anel de prata. Ela reconheceu. Era do pai dele. O que te fizeram? Ele começou, mas engoliu o fim da frase. Não foi justo. Ana não respondeu. Por dentro o peito tremeu. Ela esperou 7 anos para ouvir isso, e ainda assim parecia pouco, tarde, vazio. Você ficou calado, disse ela com voz baixa. Eu era um menino, Ana. Você era meu melhor amigo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Ele suspirou, olhou ao redor como se buscasse abrigo na paisagem. Quer entrar? A casa tem algumas coisas que eram da sua mãe. Eu não joguei fora. Ana sentiu o chão tremer sobre os pés. Hesitou. Não sei se estou pronta. Só se for hoje. Amanhã talvez seja tarde. Ela assentiu, devagar. Seguiu-o até a porta e os dois entraram na casa que um dia foi dela e agora parecia um cenário rearranjado de uma vida passada. Tudo estava mais luxuoso, mas a estrutura era a mesma. O piso rangia no corredor. A janela do quarto da mãe ainda tinha o trinco torto. Mateus a guiou até uma sala lateral. Lá havia uma caixa de madeira com fitas amarradas. Dentro, fotos antigas, livros com anotações à margem, um lenço azul com cheiro de lavanda e uma carta, ainda fechada. Ela reconheceu a caligrafia. Era da mãe. A carta que ela nunca viu. Eu achei isso no fundo da cristaleira, disse ele. Achei que fosse seu direito. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. Não abriu. Ainda não. Mas só de tê-lo ali, algo nela pareceu se recompor. Por que guardou isso? Perguntou, olhando nos olhos dele. Porque eu errei, disse Mateus com voz baixa. E talvez nunca tenha te esquecido. Ela fechou os olhos. Queria gritar, chorar, bater na parede, mas só respirou. Eu não vim aqui por você, Mateus. Eu sei. Ele se aproximou, mas manteve distância. Mas agora que está aqui, talvez tudo precise ser dito. Ana olhou para ele, e por um momento viu o garoto que conheceu, o que ria com ela sobre a figueira, o que ajudava a estudar matemática, o que prometeu nunca deixá-la sozinha. Mas aquele garoto havia morrido, e o homem à sua frente era uma versão quebrada de ambos. Ela segurou a carta contra o peito e andou até a porta. Obrigada por não ter jogado fora. Não joguei você fora, Ana. Só não soube como te segurar. Ela não respondeu. Só saiu. Lá fora, o vento cortava mais forte, mas agora ela tinha algo, uma chave, uma pista, um recomeço. Nos próximos dias ela descobriria algo que mudaria tudo, mas por enquanto,
Só o fato de ter voltado, viva, já era uma vitória. Ana caminhava pela vila com a carta ainda fechada nas mãos. Não havia tido coragem de abri-la. Algo naquela caligrafia familiar, redonda, firme, com as curvas que a mãe desenhava até nas vírgulas, parecia exigir um tipo de coragem que ela ainda não sabia se tinha. A última vez que ouviu aquela voz havia sido num grito, um grito de desespero, um corra sussurrado entre lágrimas, enquanto os vizinhos batiam à porta. Ela sabia que abrir aquela carta mudaria tudo, mas por enquanto o tempo ainda precisava amadurecer a verdade. Passou pela Rua dos Fundos, onde ficava a antiga escola. Os muros estavam mais descascados, mas o cheiro de merenda ainda escapava das janelas. Um grupo de meninas brincava de roda. Uma delas parou de girar ao vê-la. Fixou os olhos, como se reconhecesse algo, e então voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Como se Ana fosse só mais uma sombra no caminho. Do outro lado da rua, uma mulher idosa a observava de uma cadeira de balanço. Era Dona Irene, antiga costureira. Os olhos da velha se estreitaram, depois abaixou a cabeça e voltou ao crochê. A vila tinha memória, mas também tinha orgulho. Ana foi até a pequena igreja no alto do morro. Lá dentro, o cheiro de vela, madeira velha e silêncio a fizeram se sentar, não para rezar, mas para pensar. Aquela vila sempre teve suas regras, seus julgamentos, suas leis não escritas. Ela era a filha da Helena, a moça que se apaixonou por alguém que não podia, que foi acusada de algo que nunca fez e que perdeu tudo numa tarde, e que agora voltava, como quem desafia os mortos. Mas o que ninguém sabia era que Ana voltara com um propósito. Ela abriu a bolsa e tirou outro envelope, este diferente, carimbado, com data recente. Era um motivo real de sua volta, uma notificação da justiça, a morte do senhor Laurentino, um homem que ela mal conheceu, mas cujo testamento a citava como herdeira legítima de uma propriedade escondida nos arredores da vila. Por que ele faria isso? Ela mal se lembrava do rosto dele, um senhor que às vezes passava na venda da mãe, comprava leite e trocava 2 ou 3 palavras. Depois, sumiu. E agora, anos depois, deixava-lhe uma herança secreta. A escritura da antiga chácara abandonada, atrás do rio. Mateus com certeza não sabia disso. Ninguém sabia. E isso mudava tudo. Ela saiu da igreja com passos firmes. Caminhou até a praça onde algumas pessoas conversavam perto da banca de revistas. Silenciaram ao vê-la. Ela não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava inteira. Na esquina, esbarrou com Clara, prima distante, a mesma que testemunhou contra ela no passado. Ana, pensei que você estivesse morta, completou com um meio sorriso. Clara desviou os olhos, constrangida. Não quis dizer isso, mas pensou. Todo mundo pensou. Hesitou. Não sabia o que fazer na época. Você mentiu, Clara. A mulher abaixou a cabeça. Eu era jovem, estava com medo, me pressionaram. Ana suspirou. Não sentia raiva, sentia pena. E isso era pior. Agora não importa, disse. Só quero o que é meu. A vila não vai facilitar. Eu não vim pedir permissão. Ela se afastou, deixando Clara com o rosto em brasa. Entrou na papelaria e pediu cópias dos documentos. A funcionária, uma moça nova, a atendeu em silêncio, mas olhava curiosa. Ao entregar os papéis, disse: Você é a filha da dona Helena, não é? Ana confirmou com a cabeça. Minha mãe dizia que você era boa, que foi injustiçada. Ana encarou com surpresa. Sua mãe? Dona Lígia. Ela morreu faz 2 anos, mas sempre falava de você.
Dizia que tinha sido a única a levar flores para o enterro do filho dela. Ana engoliu seco. Lembrava de Lígia e do filho dela, Paulo, que morreu afogado. Ela fora àquele velório, mesmo sabendo que seria mal vista. E agora, anos depois, aquela lembrança voltava como uma bênção atrasada. Obrigada por me dizer isso, murmurou. Saiu da loja com os documentos na mão e um nó na garganta. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse resquícios de verdade naquele solo árido. Ao fim da tarde, voltou à pousada. Sentou-se no parapeito da janela e, enfim, rasgou o envelope da mãe. As mãos tremiam, o coração também. A carta dizia: Minha filha, se um dia essa carta te alcançar, é porque o que eu fiz não foi suficiente para te proteger. Sei o que estão dizendo, sei o que disseram, e me culpo por não ter agido mais rápido. Mas entenda, havia algo maior por trás. Gente grande, gente perigosa. Você só foi o bode expiatório de algo que envolvia orgulho, dinheiro e vingança. Mateus não sabia, mas o pai dele sabia, e foi ele quem me ameaçou. Se você voltar um dia, vá até a chácara. Lá escondi tudo o que você precisa para provar quem você é e o que eles fizeram com você. Com amor eterno, sua mãe. Ana leu 1, 2, 3 vezes. Depois deixou o papel cair no colo. O ar lhe escapava do peito. A acusação, a vergonha, o exílio, tudo havia sido orquestrado por alguém que ela nem sequer teve a chance de confrontar. E agora o homem estava morto, mas a verdade talvez ainda estivesse viva, escondida na chácara. Ela precisava ir até lá. Fechou a carta, guardou-a com os outros papéis, trancou tudo na mala e desceu. Do lado de fora, o céu estava começando a escurecer. Uma brisa suave soprava pelas árvores. E do outro lado da praça, Mateus surgia novamente, como se o destino se recusasse a separá-los. Ele atravessou a rua, parou diante dela, olhos nos olhos. Você vai embora? Perguntou. Amanhã cedo. Tenho algo a resolver. Posso saber o que é? Ainda não, mas em breve talvez tudo faça sentido. Ele assentiu. Depois disse num tom que misturava esperança e medo. Eu ainda lembro do que éramos. E eu ainda lembro do que você não fez. Silêncio. Boa noite, Mateus. Ela entrou e ele ficou ali, parado, assistindo a única mulher que talvez pudesse desenterrar verdades que nem ele sabia carregar. O dia amanheceu coberto por uma névoa baixa, como se a própria vila quisesse esconder os segredos que estavam prestes a serem desenterrados. Ana preparou uma pequena mochila com os documentos, a carta da mãe, um casaco e uma garrafa d'água. Pegou as chaves do carro alugado e saiu da pousada sem fazer barulho. O relógio marcava 6h13. O caminho até a antiga chácara passava por uma estrada de terra que serpenteava entre colinas e cercas de arame. A vegetação crescia desordenada e a placa que indicava a entrada mal podia ser lida, Chácara do Vale. Parecia esquecida por todos, menos pela memória de Ana, que aos poucos recuperava flashes da infância. Um balanço no pé da mangueira, a rede onde a mãe lia, a risada do pai enquanto ensinava a fazer pipa. Ela parou o carro e desceu. A mata sussurrava ao vento e o som dos galhos roçando nas folhas secas dava a sensação de que não estava sozinha. Ainda assim, seguiu. Empurrou o portão de madeira que rangeu como se gritasse seu nome. O gramado estava alto, mas a estrutura da casa ainda resistia. Telhado de barro, janelas de venezianas. A porta da frente estava trancada com um cadeado velho. Mas Ana sabia. O que procurava não estava lá dentro. Ao lado da casa havia um pequeno galpão de ferramentas.
A fechadura estava quebrada, como se alguém tivesse forçado a entrada anos atrás. Lá dentro, tudo cheirava a amorfo e ferrugem. Mas no canto, coberta por uma lona, havia uma caixa grande de metal. Ana se ajoelhou. Puxou a lona com as 2 mãos. O som do tecido sendo removido soou como um ritual. A caixa estava trancada com um cadeado menor, mais novo. Ela engasgou. Aquilo era recente. Alguém estivera ali depois da mãe. Talvez a própria mãe, ou talvez alguém mais. Tirou da bolsa um grampo e, com paciência, tentou destravar. Não conseguiu de primeira, nem de segunda. Na terceira, ouviu o clique, o som mais significativo dos últimos 7 anos. Ao abrir, encontrou o inesperado. Cadernos, vários, com anotações da mãe, diários, recibos, recortes de jornal, cartas, fotografias e, entre os papéis, um dossiê. Nele constava um nome de vários moradores da vila, incluindo o pai de Mateus, Humberto Valentim. Ali estavam provas de suborno, ameaças, forja de acusações, desvio de dinheiro doado à associação comunitária. E no centro disso tudo estava o nome de Helena, a mãe de Ana, como uma das únicas pessoas que tentaram denunciar. Por isso foi silenciada. Por isso Ana foi acusada injustamente. Porque a filha era a moeda de troca perfeita, manchar o nome da família e destruir o último fio de resistência. Ela leu página por página, com lágrimas escorrendo. Sentia a mão tremer, o peito arder, mas havia também alívio. A verdade estava ali, e com ela vinha uma decisão. Na mesma pasta havia uma carta com o destinatário, Ministério Público Estadual, já pronta para envio. A mãe nunca teve coragem ou tempo de enviar, mas Ana teria. Ela tirou fotos de todos os documentos, depois os guardou de novo com cuidado, ia levá-los consigo. Só então percebeu o que ainda estava no fundo da caixa. Um envelope preto, e dentro dele, uma foto. Era ela, aos 15 anos, na escola, e atrás da imagem, uma anotação à caneta. Se algo me acontecer, procure o padre Caetano. Ele sabe a verdade. Ana estremeceu. Padre Caetano ainda morava na vila? Se sim, por que nunca falara nada? O que ele sabia? O que ele viu? Guardou tudo na mochila e saiu do galpão. Mas do lado de fora, alguém a esperava. Mateus. Parado, com os braços cruzados e o semblante fechado. Eu te segui, disse sem rodeios. Vi quando você saiu da pousada. E... essa é a antiga chácara do Laurentino, não é? Ana não respondeu imediatamente. O silêncio falou mais do que qualquer palavra. Você sabia que era a herdeira dele? Descobri há pouco, respondeu com frieza. E o que veio fazer aqui? Ela o encarou, decidida. Descobri a verdade, e talvez derrubar um império construído sobre mentiras. Mateus deu um passo à frente. Tá falando do meu pai? Ana apenas o olhou. Então tirou um dos papéis da mochila. Entregou a ele. Ele leu em silêncio. O rosto mudou de cor. As mãos tremeram. Os olhos buscaram os dele com urgência. Isso não pode ser verdade. É, sempre foi. Minha mãe nunca soube. Talvez tenha escolhido não ver. Mateus respirou fundo, passou a mão pelos cabelos nervoso. O que vai fazer com isso? O que deveria ter sido feito há anos. Denunciar? Sim. E me incluir nisso? Se você soubesse e se calasse, sim. Ele olhou ferido. Eu era só um garoto, Ana. E agora é o homem mais poderoso da vila. Tem uma escolha. O vento soprou forte, galhos se agitaram. Os olhos de Mateus encheram-se de algo que parecia dor ou culpa.
posso te ajudar, disse. Se me deixar. Ela hesitou. Por quê? Porque tô cansado de viver com os fantasmas que herdei e porque ainda amo você. A frase caiu como uma bomba. Ana sentiu o ar escapar, as pernas fraquejarem. Você tem um jeito estranho de demonstrar amor, disse com amargura. Eu te perdi uma vez, Ana. Talvez mereça perder de novo, mas pelo menos quero fazer algo certo. Ela o observou. O rosto agora mais humano, mais quebrado. Pela primeira vez viu não o herdeiro, mas o menino que um dia segurou a sua mão no escuro. Me encontre na igreja às 7. Vou procurar o padre. Se quiser ajudar, é lá que começa. Ele assentiu e ela foi embora. O sol subia no céu, mas naquela vila o dia mal tinha começado. A igreja estava vazia quando Ana chegou. O sol já começava a cair, pintando os vitrais com tons dourados e vermelhos. Cada passo ecoava pelas paredes de pedra e madeira, como se o espaço guardasse a memória de todas as preces não respondidas. Ela caminhou até o altar, não como alguém que busca fé, mas como quem procura um vestígio de coragem. O banco de madeira rangia sob o seu peso. O cheiro de incenso e cera derretida fazia os olhos arderem. Ou talvez fossem as lágrimas seguradas desde a manhã. 7 minutos se passaram, até o som da porta abrir novamente. Era ele, Padre Caetano, mais velho do que lembrava. Cabelos brancos ralos, óculos de armação grossa e um andar lento, mas firme. O mesmo olhar sereno, profundo. O mesmo homem que anos atrás entregou-lhe um terço antes de tudo desabar. Ele a reconheceu no mesmo instante e parou no corredor central. Ana Helena, disse ele com voz rouca, eu me perguntei se você voltaria algum dia. Voltei. Ele se aproximou. Sentou-se ao lado dela. O silêncio entre eles era mais sagrado do que qualquer oração. Eu li a carta da minha mãe. Ela dizia que o senhor sabia a verdade. O padre abaixou os olhos. Por um momento parecia estar de luto por algo antigo demais para ser explicado. Eu sabia de parte, não de tudo, mas o suficiente para saber que o que fizeram com vocês foi uma injustiça covarde. Por que não disse nada? Porque fui ameaçado. Porque na época eu não tinha provas. E porque errei. Ana respirou fundo. Ouviu aquela confissão com o peso de quem esperou 7 anos. Preciso da sua ajuda agora. Padre Caetano a olhou nos olhos. O que você pretende fazer? Entregar os documentos ao Ministério Público e limpar o nome da minha mãe, o meu. Dizer ao mundo que não fomos nós, que o mal não nasceu naquela casa. O padre assentiu. E você está preparada para o que virá? Estou. Pela primeira vez estou. Do lado de fora, passos. A porta rangeu novamente. E então, ele entrou. Mateus. Vestia jeans escuro e uma camisa branca dobrada nas mangas. Os olhos estavam firmes, mas havia hesitação no andar. Com licença, padre, disse, respeitoso. Pode entrar, filho. Ana se levantou. Eu não sabia se você viria. Eu vim, respondeu ele, porque se tem uma verdade nessa vila que precisa vir à tona, é essa. Ele se aproximou, tirou do bolso um envelope, estendeu a Ana. Isso é um contrato. Eu estou doando metade da propriedade Valentim à associação comunitária. E a outra metade ficará disponível à justiça se for comprovado o envolvimento do meu pai nos crimes. Ana o encarou surpresa. Tá fazendo isso de livre e espontânea vontade? Eu tô tentando dormir em paz pela primeira vez em anos. Ela abriu o envelope. Leu? Era verdadeiro.
Mateus estava entregando o que herdou como quem renuncia a um legado podre, e isso a tocou. Padre Caetano os observava em silêncio. Então se levantou, foi até a sacristia e voltou com uma caixa de madeira. Encontrei isso na época, mas guardei por medo, disse. São gravações de reuniões da associação. Um vizinho me entregou antes de fugir da vila. Confirma muita coisa do que está nos papéis que você encontrou. Ana pegou a caixa. Era mais do que ela esperava. Era definitivo. Isso fecha o dossiê. Fecha a ferida? Perguntou o padre. Ainda não, mas começa a cicatrizar. O sino da torre tocou, anunciando a hora. Lá fora, a vila continuava ignorando o que se passava dentro da igreja, mas ali, entre bancos e silêncios, 3 pessoas se reconciliavam com o passado. Vai embora amanhã? Perguntou Mateus. Ainda não sei. Preciso fazer a denúncia e depois... Depois o quê? Ela olhou. Depois, vou decidir se posso perdoar. Mateus assentiu. Eu não te culpo se não conseguir. Eu também não. O padre se levantou. Que o que foi desfeito com mentira, agora seja reconstruído com verdade. E eles saíram da igreja juntos. O céu já escurecia. A lua surgia tímida entre nuvens, e pela primeira vez Ana caminhava pela vila sem sentir medo. No caminho de volta para a pousada, cruzaram com Dona Irene. A velha parou, segurando a bolsa de pano no braço, e olhou Ana com olhos que haviam sido duros por anos. E então, num gesto que ela jamais esperaria, a mulher tirou um pequeno terço do pescoço e lhe entregou. Sua mãe me ajudou quando eu não tinha mais ninguém, disse. Eu devia ter falado, mas o medo me calou. Ana segurou o terço. Surpresa. Era feito de madeira simples, gasto nas bordas. Obrigada. Dona Irene assentiu e seguiu o caminho. Mais à frente, viraram a esquina e encontraram crianças brincando de roda. Ao verem Ana, uma delas parou e acenou. Ela sorriu de volta, e naquele sorriso havia algo que não sentia havia anos: pertencimento. Quando chegaram à pousada, Ana olhou para Mateus. Você quer subir? Só se você quiser. Ela pensou por um segundo, depois disse: Ainda não. Tá tudo bem. Só me dá mais um tempo. Claro. Ele tocou o ombro dela de leve e se afastou, sem cobranças, sem pressa. Ana subiu para o quarto. Colocou os documentos sobre a cama, junto da carta da mãe. Pegou o celular. Abriu o site da ouvidoria do Ministério Público. Estava na hora. Subiu os arquivos. Digitou um breve texto. Nome, endereços, referências e clicou em enviar. A notificação apareceu no topo da tela. Sua denúncia foi registrada com sucesso. Ela olhou para o céu pela janela. Lá fora, a lua estava mais limpa agora. E dentro dela, havia uma paz, tímida, mas real. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse voltado à infância, quando as horas pareciam elásticas e tudo doía mais. Ana permanecia na vila, hospedada na mesma pousada, caminhando pelos mesmos caminhos, mas já não era a mesma mulher que chegou ali dias antes. As pessoas começaram a se aproximar, algumas por curiosidade, outras por vergonha, outras por arrependimento sincero. Dona Amália passou a deixar pães extras no café da manhã sem dizer nada. Clara, a prima que havia testemunhado contra ela, lhe enviou uma carta escrita à mão pedindo perdão.
não justificava, mas confessava. E isso, para Ana, já era um sinal de que o peso começava a mudar de lado. Mateus também mudou. Deixou de lado os ternos e a postura impenetrável. Aparecia todos os dias no coreto, onde os dois conversavam sobre a vila, sobre os documentos, sobre o que viria a seguir. Não pedira amor, não implorava por retorno. Apenas estava ali, e isso, de alguma forma, dizia mais. Na terceira manhã após a denúncia, Ana recebeu uma ligação de um número restrito. Senhorita Helena? A voz do outro lado era formal. Sim. Aqui é do Ministério Público Estadual. Recebemos os documentos enviados pela senhora. Estamos formalizando a abertura de investigação criminal. As provas são fortes. Entraremos em contato com os envolvidos em breve. Agradecemos sua coragem. Ela agradeceu em voz baixa, desligou e ficou alguns segundos parada olhando o celular. A justiça começava. O que sua mãe não conseguiu em vida, agora ganharia nome, número de processo e talvez, se o mundo ainda fosse justo, reparação. Ana se dirigiu à igreja, não para falar com o padre, mas para sentar-se no mesmo banco onde tudo recomeçou. Levou consigo a carta da mãe, o terço de madeira e uma fotografia antiga, ela e a mãe no festival da vila, anos antes do caos. Ambas sorriam, inocentes demais para o que o mundo faria com elas. Ela chorou. Não de dor, mas de alívio. Do lado de fora, o sino bateu 3 vezes, e quando Ana saiu, encontrou o padre e Mateus conversando sobre a sombra da figueira. O mesmo figueira de quando eram adolescentes, o lugar onde ele havia lhe dado um bilhete com um trecho de música escrito à mão. Se um dia eu te encontrar, que seja com o coração inteiro. Ana se aproximou. Mateus a olhou com aquele sorriso contido, como quem ainda não sabe se tem o direito de estar feliz. Como está? Ele perguntou. Leve, pela primeira vez. A justiça? Começou. E você, vai ficar? Ela o observou com cuidado. Por enquanto. Por mim? Ela sorriu. Por mim, por tudo o que fui impedida de ser. E se um dia eu te pedir para recomeçar? Vai ter que começar do zero, com a Ana de hoje, não com a menina que ficou naquela chuva. Eu consigo, respondeu ele. E se não conseguir, pelo menos vou tentar até o último dia. Ela se aproximou, encostou a testa no peito dele, e por um instante tudo pareceu parar. Não havia barulho de carros nem vozes, apenas o som do vento balançando folhas, e um coração batendo sobre uma camisa branca. Do alto da escadaria da igreja, Dona Irene observava. Sorriu pela primeira vez em anos, como quem viu a história tomar outro rumo. Naquela tarde, Ana visitou a chácara mais uma vez, agora como proprietária legal. Abriu todas as janelas, limpou a poeira, pendurou cortinas brancas, acendeu incensos, lavou o chão, como se estivesse purificando o passado com as próprias mãos. Mateus chegou mais tarde com tinta, ferramentas e 2 marmitas. A gente podia reconstruir isso juntos, disse ele. Um lugar só é lar se a gente tiver coragem de ficar, respondeu ela. Trabalharam lado a lado, em silêncio, como se cada gesto apagasse um pedaço da dor antiga. Quando o sol se pôs, sentaram-se na varanda. O céu estava rosa, laranja e dourado. E Ana olhou para ele com olhos serenos. Você não precisa me prometer nada, disse. Eu não quero te prometer. Quero te construir, dia após dia. Ela sorriu. Isso é o bastante. A vila dormia tranquila naquela noite. A pousada estava vazia. Ana havia se mudado. O coreto em silêncio. O padre rezava em voz baixa, e os arquivos da denúncia estavam em mãos seguras. A justiça viria, e mesmo que não viesse em sua totalidade, Ana já havia vencido. Ela voltou, enfrentou, curou e decidiu.
decidiu viver. E às vezes, voltar para o lugar onde tudo desabou é o único jeito de reconstruir quem a gente realmente é. Ana não voltou para reatar o passado, ela voltou para libertar o presente. E quando fez isso, descobriu que justiça e amor podem sim caminhar juntos. Mas só quando a gente tem coragem de abrir a porta da dor e deixar a luz entrar. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva aqui nos comentários. Eu também mereço recomeçar. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Amanhã tem mais, e enquanto houver histórias, nós estaremos aqui. Porque algumas dores só se curam quando são contadas.